Bom dia, simpatia. Esse é o Motel Soul, trazendo para você aquela música que penetra, que penetra. Parceiro, e aí fala demorou pra caramba, mas eu acho que finalmente a gente conseguiu sentar aqui pra trocar uma ideia, né? Não é não, Sim, mano? demorou. Sempre. Se tem uma demora, porque tem um processo, né? Se tem uma demora, porque tem um Puxa mal pra processo. você aqui, vou botar na tua direção aqui, ó. Ele pega exatamente aqui, ó. Né? Tu pode botar aqui na tua frente só pra tu falar nessa direção. Salve, Assim, salve, rapaziada. Sempre tem aqueles percalços no caminho, né? Mas tudo no seu tempo. Tamo aí, valeu, Arthur. Tamo no desenrolo aí, sem isso. cera. Então acho que a gente já pode começar, né, cara? A gente já tem uma pauta, tem tudo aqui organizado. Sim. Então deixa eu começar a falar pra você aqui o seguinte. Vamos lá. Vocês estão aqui no Sincera Podcast. Hoje eu tenho uma pessoa extremamente interessante. Não é porque é meu amigo, não, mas é uma pessoa interessante. O nome dele é Mano Tales. Aí tá aqui o que a pauta diz. Entendeu? Tá aqui, ó. Mano Tales é artista, compositor, diretor, produtor e locutor. Uma voz firme e criativa na cena do hip hop carioca. Participou da pesquisa e produção musical do documentário Fala Tu, em 2003. Um marco no registro das vozes periféricas através do rap. Foi o pioneiro no programa de hip hop em uma rádio credenciada, o Black Mix na Rádio Imprensa, 102.1 FM, ao lado do DJ A, rompendo barreiras e levando a cultura das favelas para o dial oficial. Até então, o rap só circulava nas rádios piratas das favelas. Tales também colaborou com a Jota no Projeto Aroma e é o autor de composições marcantes como Seduzido pela Branca, que a gente vai falar aqui, e que misturam poesia e denúncia social, abordando temas como vício, racismo, desejo e desigualdade. Então, vou deixar o Thales aqui complementar alguma coisa, porque assim, parece que tem muita coisa, mas não tem não, tem mais. Então, meu irmão, se apresenta aí, por favor. Se Salve, falta mais alguma coisa. salve. Não é que falte esperar o momento certo para encaixando outros assuntos na pauta. E tem muita coisa para ser dita, ser Maravilha. ouvida e ser discutida. Salve, salve. Maior prazer estar aqui no Sem Cera. Meu brother aí, Arthur Pastor. Valeu. Thales, a primeira pergunta para a gente começar esse bate-papo aqui, Sim. que é o Black Mix é o primeiro. O Black Mix é o pioneiro. Tá vendo? Black Mix é o pioneirismo na rádio. Como foi abrir o espaço para o hip hop numa rádio credenciada? Que impacto esse movimento tem para a cultura periférica, considerando que antes o rap só tocava em rádios piratas? Então, bem colocado esse ponto. Não começa no Black Mix, né? Começa em outros movimentos. Como antes nós fazíamos. É o seguinte: como a nossa música era proibida de tocar nas rádios oficiais, então a gente fez o nosso clã de divulgar a música em rádios piratas. Então a maioria das favelas tinha um programa. Por exemplo, na Zona Leste fez o Cerco, na Zona Sul. Tinha o Mr. Zói, que era um rapper, que fazia o programa dele no Chapéu Mangueira. Então, na Zona Sul já tinha um ponto que distribuía. Na Vila da Penha tinha a Rádio Bicuda, que era um mano lá de Vigário Geral que fazia. No E Meia, a bicuda não era lá no Jardim do Saco, lá em cima? isso, lá em cima mesmo. Lá tinha um programa da Bicuda, tinha um programa de rap também. E aí nós, na Zona da Leopoldina, aqui, na Martin Luther King, para abolição, o DDA já fazia um programa de rádio lá também, que nós fizemos juntos também, mas foi até um trio, eu, Togum e DDA. Aí depois, eu e Togum fomos para Padre Miguel. Aí fizemos o Rajada Nacional. O bom do Rajada Nacional, nós tínhamos 2 horas de programa, era das 9 às 11,
ou às vezes de 7 às 10, e tinha uma condição de propagação maior da música chegar. Porque a gente pegava o espelho da água que tinha na Pazona Verde, então sei que o alcance da rádio ia até... agora eu esqueci o nome do bairro. Na Zona Verde, antes de Angra, e até quase Angra. Não, na verdade, aquela região dali é chamada Costa Verde. Costa Verde, toda aquela costa justamente porque Isso, porque tem um costado e tudo esverdeado. justamente, aí vem a questão da Mata Atlântica, né? Que é o verde, é o morro que se conecta com o mar ali, naquelas enseadas. E então, por isso que o Rajada Nacional fez tanto barulho assim. E Bangu também toda, a Zona Oeste toda ali, pegava esse rádio, pegava a nossa rádio. Tanto que até as pessoas que eram privadas da sua liberdade, os detentos, escutavam também. A grande maioria escutava o programa. E deixa eu te falar uma outra coisa. Nessa questão da Black Mix, cara, tem uma questão também importante que a gente tinha falado, que assim, que o programa não saiu do nada, né? Foi que vocês acordaram um dia e foram pra rádio e começaram a fazer um programa. Teve alguém envolvido nisso aí que ajudou vocês pra caramba, não teve? Sim, na questão de um passo a mais, né? Foi primordial a entrada do Celso Ataíde. Porque os nossos programas eram só em maioria em favelas e alguns bairros da cidade do Rio de Janeiro. E aí ele, junto com a gravadora Cascatas e uma lojinha que tinha de CD lá para a Raio Music, onde a gente se encontrava em Madureira, né? Aí surgiu a ideia de fazer o primeiro programa de hip hop numa rádio credenciada, que foi a Rádio Imprensa 102.1, Rádio Imprensa FM. Está entrando no ar mais um Black Mix, trazendo para você o melhor do R&B e do rap nacional. Falamos de costumes, comportamento, sociedade, enfim, o advance para nós chegarmos a um lugar maior. E tem uma coisa interessante que, assim, eu não sei se tu lembra, lógico que tu lembra do Jadir. O Jadir fazia um programa também de reggae, né? Se eu não me engano, o cara acho que da Rádio Fluminense estava envolvido no projeto. E o Jadir... Eu lembro que assim, eu ficava assim... era a primeira... Na verdade, já era a segunda, porque o teu programa foi antes do dele, não é isso? Ou não? Aí agora tem que ser que a gente começa nos anos 90, né? Mas a credencial do Black Mix, ela entra em 96 para 97. Então, não. Então, com certeza foi depois. Porque essa época aí, ó, 96 para 97, eu tava num lugar chamado Charlottesville, Virginia. E o legal, assim, o marcante, né, peculiar daqui, né, da rádio, é que o programa começava após da Ave Maria. Então, era uma coisa assim que muitas pessoas tinham o hábito de escutar a Ave Maria, né, às 6 horas, fazer suas orações e tal. Aí depois, e a gente entrava depois antes era Furacão 2000, se não me engano, das 4 às 6, Verônica Costa, e caramba, hoje em dia ele é famoso pra caramba aí, rapaz. Vai ser pra mim que é o Rômulo Costa, né? Não, né, meu Deus do céu, daqui a pouco eu lembro ele. Era o DJ da Furacão, hoje ele faz vários sons, caramba, tem que lembrar o nome do cara, senão vai pegar mal pra caramba. A esposa dele foi até a primeira produtora da Anitta. Ó, então vamos fazer o seguinte aqui. Tem uma coisa que eu me amarro, é que ultimamente, assim, essa questão de inteligência artificial tem feito, assim, maravilhas, né? Então vamos fazer aqui, ó, o nome dos DJs da Furacão. Ó, vamos ver se ele vai lembrar dos nomes aqui pra gente aqui, ó. Vamos lá, chat GPT. Ó, DJ Dennis. Denis. Aí, foi logo o primeiro. Fala, Denis. Ah, pô, o Denis era um cara pacato na dele. Agora o Denis é um astro, né? Então, é muito legal ver essa galera começando e você subindo junto. E Thales, uma outra coisa, cara, assim, eu queria que você elaborasse mais a questão do Ataíde, cara, porque assim, o Ataíde tem um histórico também no meio do hip hop, não tem, cara? Sim, sim. Tem a fase pré-Ataíde e pós-Ataíde. Então, nós tínhamos a finalidade de sermos profissionais, o melhor possível que a gente fazia, mas a gente não tinha experiência. Tanto que o primeiro show do Racionais,
lá em Jacarepaguá, o MV Bill, na época, que tinha apelido de japonês, quando ele trabalhava no Ultralá, que ele pediu as contas do trabalho para poder trazer o show do Racionais. Ele tinha essa viagem na cabeça, que ele trazendo Racionais, ele poderia ajudar a música dele a se propagar. Realmente, ainda bem que deu certo, senão ia ficar todo mundo no maior sufoco, se não der certo. Porque aí, na época, quando o Racionais estava vindo, o Bill ainda falou assim, não, tem a casa do amigo nosso que tem uns colchonetes lá, dá para ficar o Celso. Pô, cara, os caras são artistas. Não, mas eles cantam a pobreza e sabem da pobreza. Ele falou, Bill, tem que separar. Uma coisa ele tá cantando, outra coisa que ele... Pra tu ver que a gente não tinha noção. Aí o Celso entra na jogada, compra todos os shows do Racionais e fala, ó, se não fosse o garoto aqui, talvez você não tivesse, que ele vendeu... ele pediu as contas do emprego dele para poder patrocinar a vida de vocês para cá. Aí que o Racionais abraça o Bill e o Bill passa a abrir os shows do Racionais no Rio de Janeiro. Então, foi no Bandeirante, Jacarepaguá Clube. Cara, mano, aconteceu tanta coisa. Eu tava sem cinto, minha calça tava caindo. Aí o Quack, valeu, Quack me levou na casa e emprestou o cinto. Cara, o microfone tava ruim. A gente teve que sair de noite por dentro da Cidade de Deus, batendo na casa de conhecidos que o Bill conhecia, né? Para pegar o microfone para poder ser ajeitado na hora. Então, isso aí foi uma experiência muito grande, porque a gente só tinha sonho. A gente não tinha dinheiro nem sonhava. Então, a gente só tinha sonho de fazer a coisa acontecer. Quer dizer, tu teve envolvido, então, nesse projeto do Bill trazer os caras aqui, que assim, isso veio da questão da rádio, do programa Black Mix, você conhecia... Ainda não existia Black Mix, não. O Bill fazia o SOS Consciência. Era um programa também feito na favela. Cada um no seu bairro botava uma rádio para poder a música chegar, porque não tinha onde tocar. No baile não podia tocar. Primeiro cara que tocou o hip hop nacional, a rap nacional no baile, foi o Didi A. Ainda foi repreendido. Então, a minha pergunta é, quer dizer, do programa Black Mix, que foi patrocinado pelo Celso Ataíde, você já conhecia o Bill, e disso daí que foi assim, quer dizer, a questão desse negócio dos shows do Racionais, isso veio antes ou isso veio depois? Então, tudo é antes. Questão dos Racionais. O Bill, como te falei, trabalhava na Ultralá. Aí ele pediu as contas do trabalho dele, que ele tinha em mente para trazer o show do Racionais para cá. Nessa, o Celso Ataíde entrou, foi comunicado a ele e tal, aí o Celso foi olhar para saber como é que funcionava. E aí aí que o Celso começa já a elaborar aquilo que a gente não tinha visão, como colocar os artistas nos hotéis, fazer a planilha de show. Aí o Celso compra vários shows do Racionais no Rio. E o Bill começa a abrir o show de Racionais. E o que valia isso aí de dinheiro? Por enquanto não valia dinheiro nenhum. Não, na época. Ih, cara, agora tem muitos anos. Eu sei que o programa na época era 15 mil por mês. O Celso já quase infartou algumas vezes por causa disso. Agora a gente entenda. Na época você não entende muito, né? A questão, às vezes, do desentendimento, mas a responsabilidade que o cara tinha de acreditar numa coisa que ninguém estava acreditando. Não foi a rádio imprensa que convidou a gente, não. Foi o Celso, junto com a Cascatas, que era a gravadora de São Paulo, que se juntaram para poder fazer o programa aqui no Rio, porque não tinha programa de hip hop no Rio de Janeiro. Era proibido tocar rapper. Hoje você vê nego jogando champanhe para cima, junto com algumas notas de 100, mas não existia isso. Quer dizer, toda essa história do Bill com Racionais, etc., isso veio antes da Black Mix. E isso, então, o Black Mix, que tipo assim, ó, agora chegamos aqui. Vamos fazer essa música ela ser reconhecida, vamos fazer essa música chegar nas pessoas, aí entra o Black Mix. Entendi. Então, quer dizer, tem a história do Bill, tem a história da Black Mix, mas antes da história da Black Mix, quer dizer, tem a questão das rádios das favelas, que isso aí tá tudo... tá no meio, né? E sim, então, isso ela começa... o pontapé inicial são as rádios comunitárias, nossa rádio pirata. Porque a gente juntou uma galera,
Porque tinha a Atcon, né? É uma associação de atitude e consciência, que tentava reunir as pessoas que tinham essa ideia de divulgar esse tipo de arte, né? Aí o Bill, junto com o JTR, fazia o SOS Consciência na Cidade de Deus. Eu fazia o Rajada Nacional com o Togum em Bangu. O Cláudio, se não me engano, me fazia na Rádio Bicuda. Então, o Mr. Zói fazia outro programa, que agora eu não lembro o nome. Não sei se era Hip Hop Zona Sul, uma coisa assim, no Chapéu Mangueira. Então, na Zona Sul, a gente já tinha como fazer chegar. Na Zona Oeste, tinha nós, uma Rajada Nacional. Já pegando já para outra região, já subindo, pegando a Costa Verde. MV Bill, junto com o TR, fazia o SOS Consciência. Então, aquele núcleo de Jacarepaguá, aquele maciço todo ali, já tinha o programa do Bill. Então, foi assim que a gente foi fazendo a nossa música chegar. Quer dizer, quem vê hoje em dia o que tudo está acontecendo, se não tem ideia isso acontece também no rap americano, né? Que hoje em dia a molecada fala muita coisa, mas se não tivesse aqueles caras lá atrás para começar a abrir o espaço, não tinha espaço hoje em dia. Então, assim, é bom falar sobre isso, porque é bom que as pessoas saibam que, assim, se hoje eles têm espaço para cantar, é porque teve pessoas igual você, igual o MV Bill lá atrás, que que galgou tudo isso. Arthur, esse é um ponto muito importante que você tocou, porque no Brasil a gente já tem problema de memória, né? De saber quem fez, quem pavimentou, quem quebrou a pedra, quem jogou o cimento ali para ir colando. Só que eu não vejo nenhum rapper estourado contar história nenhuma. Nenhuma. Parece que ele acordou já com ele fazendo aquilo. Ele que fez. Não tem memória, não tem. Se você não tem memória de quem galgou, também você não vai ter memória do que você deixou, que você não passou. Nós tivemos a educação, cara, que a gente agradece muito. A gente sempre pediu a benção old school. A gente sempre reverenciou os caras do passado, tanto na música, tanto no comportamento. Eu vejo que o rap americano também tomou essa estrada também, né? Mas E não se importar, né? mas mesmo assim eu vejo muitos caras lá se juntam, né, galera? Quem tá estourado, quem já fez. Eu vejo agora o Nas mesmo participou do álbum do Mobb Deep, que é um álbum histórico. O AZ, que não é o Jay-Z, não, é o AZ, que é do Brooklyn, fez a firmou The Firm, junto com a Foxy Brown e o Nas. Pô, também participou junto com o DeAngelo, que pô, nos deixou agora há pouco tempo, né, essa semana. Então você vê muito mais em integração e, tipo assim, um respeito pela velha escola. Aqui eu já não vejo essa memória. E eu vou te falar assim, muito interessante que tu falou assim de fazer isso. Então, essa molecada nova que não tem essa preocupação, que é aquilo que você falou, eles não falam de quem veio antes. A primeira coisa que quem não estuda história fica vulnerável é cometer os erros do passado. Justamente. E isso, tendo dito isso, qual é a outra coisa? Quando chegar a vez dele de ser lembrado, ele também não vai ser lembrado. E outra coisa, as pessoas confundem muito hype com clássico. Hype vai tocar toda hora até você não aguentar mais. 15 segundos. Bom, mas daqui a pouco passou um tempo, o nego não lembra mais. O clássico não, o clássico nunca morre. Porque é justamente isso. O hype, o cara corta aquele pedacinho maneiro da música e repete, repete, repete. Como é que eles repetem? Que esses posts do Instagram que eles têm um tempo suficiente para não ter a questão do direito autoral, se não me engano, acho que é isso. Isso. Eles botam só aquele pedacinho que o cara não é obrigado a pagar direito autoral, ele não toca a música inteira. Então, quer dizer, eles vão fazendo uma coisa assim que é substancial. E deixar bem claro que, pô, eu bato palma, dou meus aplausos para a galera que conseguiu o que a gente não conseguiu na época, que era fazer dinheiro, né? Monetizar, né? Nós também não tínhamos ferramentas de aplicativo, de música, não tínhamos redes sociais. Se não tocasse na rádio, mano, ou você não fosse para televisão, você não existia. E para fazer um videoclipe, mano, esquece. Só em película. E 1 minuto da película era um preço assim. Então, eu vejo a galera fazer música em casa, tipo assim, como se estivesse vivendo no Jackson, no futuro. Que era humanamente possível a gente produzir alguma coisa assim. E tem uma coisa também engraçada, que era assim,
quando tu escutava a música, tu tinha que parar pra curtir a música, porque Deus sabe quando é que ia tocar de novo na rádio, né? E aí, o que tu fazia? Tu tinha que gravar na fita cassete. E outra coisa também que a gente pedia pra galera, hoje não existe mais orelhão, a gente nem sabe o que é isso. E por orelhão ligar pra rádio pra pedir a música. Encontrei 2 fichas, cara, no dia das minhas paradas, encontrei 2 fichas de orelhão. Falei, mano, vou guardar. Aí eu queria fazer um cordão dessa parada pra mim, pra guardar. Pô, tem gente que não sabe nem que telefone normal que se tinha em casa, e às vezes era raro também você ter um telefone em casa. Às vezes ele se comunicava com o telefone do vizinho, deixava recado, e a gente ia pegar recado. E o Era bem engraçado é que artesanal para fazer as coisas. eu trabalhei num lugar lá em Nova York chamado Coffee Shop, que era na Union Square. E lá dentro do coffee shop tinham 2 cabines de orelhão brasileiras lá os 2 telefones que tinham lá, tinha cabine de orelhão dentro do restaurante. E a história que foi uma japonesa brasileira que fez aquele design daquilo ali, né? Ficou famoso. E lá era o lugar que tinha, assim, tinha música brasileira nos domingos, que eles chamam de brunch, né? E ficava aberto 23h30. Era um lugar hiper bem frequentado, cara. Muito maneiro. Pô, legal, legal. Você falando dos Estados Unidos, né? Ó, o que nos levou. Esse começo, com rádio comunitária, rádio pirata, se domine como você acha melhor. Cresceu, né? Depois o Celso fez o Prêmio Rutus, que foi o primeiro prêmio de rap a nível nacional, premiando todos os rap do Brasil. Então, o Rutus, eu escutei, Então, eu escutei isso então, tudo sobre o Rutus. Então, o Rutus é uma criação do Celso, para fazer uma premiação do rap no Brasil, né? Ou então, foi um feito para a época, era tipo o BET, Black Entertainment Television, né? Tipo o Art and Soul. Então, tinha um prêmio para o Brasil todo, melhor rap, melhor clipe, melhor álbum. E a maioria das vezes era no Canecão. Pô, cara, me sentia como se eu tivesse numa premiação assim em Nova York. E já adiantando, o que aconteceu? Eu tive a oportunidade de fazer o Fala Tu. Mas o Fala Tu é o embrião de tudo que a gente plantou lá atrás, né? No Rajada Nacional, o Celso ganhando fundos É a para colheita obrigatória, né? então, e o Fala Tu é o primeiro filme de rap no Brasil a ganhar prêmio internacional. Nós temos o recorde de 1.200 pessoas no Odeon, ganhamos como melhor filme, o Guilherme Coelho Gol como melhor diretor. Internacional, passamos na mostra na França, tanto que chamou a atenção o pessoal que o Fatboy Slim, o DJ na época era muito famoso, estava fazendo o set dele com a camisa escrito Fala Tu. Aí ele falou, mas o que quer dizer isso? Não, isso é uma gíria de um filme que eu vi no Rio de Janeiro, que fala de música e que mexeu muito com o meu sentimento. Que tem umas situações no filme que marca o filme. Então, até mandar um abraço para a Lília Cabral, o seu falecido Milton Gonçalves, que me deram muita moral lá no Festival de Miami, que eu tive a oportunidade de encontrar com você 2 vezes lá em Miami. Foi fenomenal. Não, e o maneiro foi o seguinte, assim, tu tá falando tudo isso, assim, eu vi a repercussão disso, eu vi a importância, mesmo sem ter visto, ó, pra você ver, eu não vi o documentário. Eu tava mais feliz que meu amigo tava lá, pô, ganhando um montão de prêmio, todo mundo querendo falar contigo. Aí na época eu namorava com a Denise, cara. Até tu falou que eu cheguei, eu tinha um carro que era um Excursion. Explorer, Não, Explorer não, tem o Explorer, o Expedition, eu tinha um Excursion, que era o o maior carro que grandão, tinha. muito Aí eu maneiro. cheguei, aí eu fui lá encontrar contigo, aí eu falei, mano, eu fiquei impressionado, eu fiquei impressionado demais, eu fui 2 vezes encontrar com você, que que a eu fui no- tietagem que tinha na entrada do hotel. Então, porque eu fui na primeira vez, foi o Festival Internacional de filmes de vários lugares do mundo, e era no inverno. E na segunda vez que eu fui, era o festival Brazilian Film Festival, que tem todo ano em Miami. Então, eu fui primeiro internacional, depois fui pro nacional. Não, eu lembro, as 2 vezes eu tive lá contigo, eu fiquei muito impressionado, cara. Pô, e aí me deu a oportunidade de participar, de estar na produção do clipe do Snoop Dogg. Na época, a minha companheira, que na época que eu me relacionava, foi convidada também, mas acho que a gerente da loja ficou com um beco de ciúme, não deixou ela sair na hora certa. Aí tive o prazer de estar com o Pharrell Williams. Pô, foi uma experiência, assim, muito marcante. E porque parte do clipe foi gravado lá no Leme também, né? Como, minha falecida tia é cria do bairro, então já tinha uns amigos em comuns também na praia.
Pô, o Snoop foi junto com a galera. Assim, pô, aquela experiência do Beautiful foi inesquecível. O Snoopy, cara, é uma pessoa assim, isso é muito engraçado, né? Porque todo mundo vê ele como aquele cara que ele não tem, não se enganem, o Snoopy foi um cara mesmo que cresceu, pô, O G, cresceu, que, pô, gangster gangsta, legal, era envolvido mesmo, só que, mano, assim, a transformação, né? a noção que ele tem de família, é naquele É programa, muito tinha um programa assim, exemplo, né? cara, mano, eu vou te falar, ele é uma das pessoas mais incríveis que eu já vi na minha vida, mano. Então, tem uma curiosidade nisso aí. Nos anos 90, né? Aquela época de clipe, mulher e tal. Pô, aí o Tupac chegou pra ele e falou assim, ó, pô, Snoop, essa situação que tu tá aí só vai durar 15 minutos. Mas você com a sua mulher vai durar, acho que a vida toda. Pô, e o Snoop pensou, se é um conselho vindo de uma pessoa normal, ia passar batido. Mas do Tupac, pô, e o Tupac tinha razão. Eu tô até hoje com a minha mulher. Não, o Snoopy é uma pessoa assim, incrível, porque a importância que ele dá pra frente, que aquilo ali é um personagem, mas ele realmente teve um histórico de gangue, cara. Quer ver? Ele era. Ele era do Não sei se. Crips. Do Crips, exatamente. Por isso tem tal daquele Crip Walk, o pessoal vê. Ah, é uma dancinha, uma dancinha. Nada, parceiro. Aquilo dali era feito naquela época pra identificar os caras, mano. Eles se identificavam também através de uma. A Pô, dança proibida, né? isso aí, The Crip Walk. Cara, inclusive tem um cara, um indiano que aparece no YouTube, faz uns shorts, que ele faz os tutoriais de ensinar a fazer o Crip Walk. E é muito maneiro. Eu não lembro o nome do cara para poder falar para vocês, mas é sensacional, porque eu tô sempre ligado nesse cara, mano. Tô sempre Ali ligado. Toda vez que tem, eu marco. na Costa Oeste tem um cara que, pra mim, que é o cara da música que representa muito bem o Crip Walk, que é o Double C, WC. Ele canta muito junto com Ice Cube. Aí tu vê que é a raiz gangsta mesmo. E o Pharrell Williams, que é um cara, assim, fantástico. Humildade em pessoa, talentoso demais. Que não envelhece. Ele tem a fórmula dele lá. Tem a forma. Cara, eu vou te falar, eu tô me controlando aqui pra não te chamar de tigresse toda vez. Não, Pode ficar à assim, vontade. não, sim, porque a gente é amigo assim. Eu te chamo pelo teu nome, Thales, mas, mano, assim, o que tá marcado na minha cabeça, pô, o Tigresse, eu achava os apelidos mais maneiros que tinha na nossa época. Ela falou, qual o Thales? Não, qual o Thales? Que Thales? Não tinha nem dois Thales. Mas os caras falaram, não, Thales, Tigresse, mano. Tigresse. Pô, Tigresse. de onde é que veio esse nome, Thales? Cara, porra, isso é muito engraçado, porque na época eu ia ficar lá no Leme, aí eu ia lá pro Arpoador. Pô, aí tinha a galera que já pegava onda e eu não pegava, né? Porra, aí tinha o Tigre. Aí o Tigre, qual é, compadre? Vambora, vem comigo. Aí, porra, aí, tipo assim, ele me apadrinhou, né? Era o Tigre e o Era o Tigresse. Tigre. Aí, como eu era mais moleque, aí Tigresse, tá com o Tigre e tal. Pô, Eu acho que é por causa disso aí. Eu andava muito de moto, né? Aí pra diferenciar, assim, da molecada, era o Tigrete. não, Aí me tu, chamam de Tigrete. Já tive apelido de talidomita, que era uma doença que teve na época, nos anos 80. Aí, porra, eu ficava bolado aí. Isso é a galera lá do Leme que chamava, mas Tigrete é mais aqui no subúrbio mesmo. mas o maneiro, tu fala, pô, andava de moto, tu andava de moto. Acho que não era eu, não. Acho que era um espírito que eu fazia muita loucura de Eu moto. sempre te conto essa história do Três Poderes, né? A gente tava lá na banca do Babo, todo mundo sentado, né? Farofa fazendo as presepadas dele no skate e tal. Aí daqui a pouco tu escuta assim, ó. Farofa. É hop, hop. Hop, hop, hop. E a gente, todo mundo olhando, daqui a pouco, meu irmão, tu passa assim, tu joga lá como é que é o nome Abria. do sem braço da autoescola? E eu não sei. Tu joga lá naquela calçada, cara, Aí e entra na Crujubim, mano. É porque agora não tem mais calçada, agora tem Arrastando a pedaleira. Não dá pra fazer. Agora tem separação na rua, mas tu vai lá, não, tá, pô, aí tu sobe. Cara, passa um tempo, daqui a pouco você consegue. Porra, a Joaninha passa batida. Eu falei, meu irmão, eles Ainda estão bem que era perseguindo. Joaninha, senão dava pra Eu fugir. falei, então, os caras estão perseguindo quem? Porque foi muito, cara, isso é muito cômico, porque assim, Tinha um carteira, né? minuto, Assim, a gente fugia um toda hora. minuto depois os caras vão Pô, eu não atrás de aconselho tu. ninguém fazer isso, não. Você pode tomar um tiro. Um minuto, cara. Gente, uma coisa muito interessante
eu queria deixar bem claro para você, assim, que o Senseira Podcast, ele tá faltando uma pessoa aqui, que é meu querido, pô, irmão, Leandro Pinho, que ele decidiu aí dar um tempo, se ausentar e etc. Mas eu queria dizer pro meu amigo Leandro Pinho, se ele estivesse aqui, a pauta tá muito mais interessante, né? E ele ia estar com uma outra perspectiva, né? Porque ele não te conhece, ele depende de ter uma outra perspectiva. Ele é um cara muito afiado, que tem um jeito para negócio. Então, meu irmão, se estiver, pô, vendo essa entrevista, Salve, salve aí. Um pô, abraço aí, parceiro, Leandro. Tamo junto. teu lugar tá aqui, ó, esperando você voltar, mas tá tranquilo. Vamos lá. E, Thales, deixa eu te falar uma coisa. A gente falou pra caramba sobre isso, você tocou no ponto do Fala Tu, que na verdade era a minha segunda pergunta, né? Sim. Eu imaginei que essas 5 perguntas, que eu montei uma pauta com 5 perguntas, eu imaginei porque assim, tem tempo pra caramba, né? Eu pretendo que a gente faça pelo menos umas 3, né? Ok. Estamos aí E à umas 3 disposição. entrevistas pra poder abranger tudo, né, cara? E então tá aqui, ó. A minha segunda pergunta aqui. No documentário Fala Tu, você atuou na pesquisa, produção musical e local. Aqui, ó. Como é que foi participar desse projeto e o que ele representa na sua trajetória pessoal e na história do rap nacional? Primeiro ponto é a origem. Vamos voltar a Racionais MCs. Eu estava apresentando o show, eu era o mestre de cerimônia. Então, eu estava apresentando um show do Racionais na Função Progresso. Aquela coisa que o MVB abre e tal. Aí, pô, entrou 2 garotos lá, né? Garoto, posso falar assim, botar 2 playboy, que eles vieram falar comigo, pô, que a gente faz cinema, tinha vontade de fazer um filme sobre rapper e tal. Bom, eu perguntei, irmão, por que te levou a ter essa ideia? Não, porque eu morei muito tempo nos Estados Unidos, né? Os dois, o Guilherme e o Coelho, o Nathan Alecrim. O Guilherme Coelho é o dono da Matizar Filme, a produtora que produziu o Fala Tu, junto com, depois entrou a Videofilmes. E aí ele falou, não, porque eu vi que as letras aqui são muito fortes, contundentes e tal. Pô, isso aí parece que pode mudar o mundo. Quando eu falei, pô, o meu perigo é o seguinte, vocês já roubaram o rock nosso, vai querer levar o rap também? Aí, pô, cara, aí fomos encontrando e fomos conversar. E o interessante do Fala Tu é que nós nos demos oportunidade. Porque a cidade, ela é rachada, né? Por falta de história e tudo, né? Então, sempre a Zona Sul do Rio de Janeiro sempre teve a base financeira melhor, as coisas melhores. Se trata de um lugar muito bonito na cidade. E quem mora lá, geralmente, são as pessoas de outra classe. Justamente como era o Guilherme e o Natanael. E o Guilherme nunca tinha entrado na favela. E o Macarrão sempre teve essa resistência. O Macarrão é um dos personagens do documentário. O que aconteceu ali? Foi a chance que a gente tinha que se dar. De nós entrarmos no mundo deles e eles entrarem no nosso mundo. Eu acho que o segredo do Fala Tu tá aí. Que são 2 jovens de classe média alta do Rio de Janeiro com a outra galera de favela do Rio de Janeiro. Eu era eu que ficava no balanço, porque grande parte da minha vida eu fui também criado por uma família tradicional do Rio de Janeiro, que eu cresci junto com a família Cláudio Coutinho. Então, saindo da Você conhece os dois lados. Então, justamente. E isso é uma coisa muito. Foi muito bom para nossa criação, minha e do meu irmão de criação, o Cascão, Paulo César Coutinho. Porque era a briga. Eu queria ficar lá para poder pegar onda, ficar na praia. Ele queria vir para o subúrbio para poder soltar pipa. As coisas que não tinha lá, que não tinha aqui, eu queria de lá. A E as grama coisas que não tinha verde de é lá, sempre do eles outro queriam lado, aqui. né? Então a gente dividia, cada um, 15 dias num lugar, 15 dias no outro. Tanto que teve o campeonato de bairros, lá na Gávea, aniversário do Cascão. Ele não quis jogar no time do Leme, ele jogou no nosso time de Cordovil. Malandramente, ele foi artilheiro do time, que o time era bom. E nós temos até jornal, saímos no Jornal dos Esportes, né? Foi uma coisa assim, pô, marcante pra caramba, assim, pra época. E o Cláudio Coutinho, né, pra gente que é flamenguista, né, uma pessoa extremamente importante. Tá vendo? A gente faz uma pauta aqui, mas, cara, contigo aqui a gente não vai seguir nunca a pauta, não tem Então, jeito. é porque um assunto entra no É, outro cara, e os assuntos fazem parte, né, sim, tá de tudo uma coisa com a conectado. Então, outra, assim, né? eu vou te pedir, eu nem coloquei isso na pauta, porque isso é uma coisa de família, assim, é muito pessoal, mas como você é um cara que fala de você de verdade, cara, me fala essa história do Cláudio Coutinho. Então, é antigo, né? Porque o meu bisavô, se eu não me engano, trabalhou pro
pai do General César, que vinha a ser o genro do tio Cláudio, o Cláudio Coutinho. E na época, aí a minha mãe se afastou, porque minha mãe teve que sair muito nova da região que ela morava, que ela com 13, 14 anos, ela já tinha visões, já via as coisas. Então ela teve que vir para o Rio para poder desenvolver ela. Dona Nazaré. E aí nós fomos, eu nasci em Madureira, meu pai cantava na noite, mas um dia o dinheiro não deu, nem para comprar o pão e o leite, e ele falou para minha mãe que não cantava mais. E a gente morava na favela da Amarelinha. Foi quando o general ficou sabendo que a gente estava morando lá, eu já tinha nascido, tinha 1 ano para 2, tirou a gente de lá, passou um tempo, tirou a gente de lá, e a gente foi morar na Avenida Meriti. Pô, legal, pô, já não tá na favela, tá no bairro, mas aí veio a questão da fábrica de cimento branco, que eu quase morri, mano, por causa do pó da fábrica. Aí tive que sair dali e fomos morar em Cordovil. E aí Cordovil é mais pesado, é mais gueto, né? Mas, pô, tem um maior, assim, aprendizado, assim, de que é amizade desde pequeno, com meus amigos, assim, de Cordovil. Então, essa experiência, posso falar, experiência carioca mesmo, de viver todos os lados, assim. E quando fomos fazer a rádio, foi na Zona Oeste, então foi em Bangu, que eu também agradeço pra caramba. Cancela Preta, Bronx, Padre Miguel, porque nossos programas, ele se firmou ali, o Rajada Nacional, que é antes do Black Mix. Então, foi se pavimentando pedra por pedra até poder ter chegado assim nesse patamar. Cordovil, vou te falar, sabe o que eu lembro de Cordovil? Cordovil, eu lembro da gente, porra, skate de ladeira, a gente fazendo isso aí, downhill. o skate. Começa ali. Hoje eu fico mais em Brasília, mas ando de skate lá no Eixão, que é mó ladeirão. A gente fala que é uma EMEA, né? Justamente do aprendizado de descer na ladeira em Cordovil. Coronel Camisão. Pode crer. Então, que a gente tava falando da família Coutinho, trágica a morte dele, né? Era um nadador, exímio, etc. Mas como é que se fala? É muito triste. E, cara, uma coisa que eu sempre me pergunto, que eu não sabia, assim, ele era preparador físico do Flamengo, Sim, é isso? preparador físico ele era capitão da PQD e ele tinha 140 e pouco de QI. E o Coutinho, ao contrário das pessoas, ele nunca jogou bola, só jogou vôlei. Mas o que ele fez? Ele levou uma jogada que se chama overlapping, que é do basquete, mas ele introduziu dentro do futebol. E ele é um cara, assim, com uma psicologia, assim, fantástica, de saber o que aquele atleta precisa. Uns precisam de uma atenção de uma forma, outros de outra forma. E ele é o pioneiro de trazer o Cooper para o Brasil, né? Porque ele estava numa palestra com os africanos e fazendo umas perguntas. Aí o Cooper falou para ele, ó, eles não têm conhecimento disso que você está perguntando, quem está perguntando é você. Aí o Coutinho introduz o Cooper aqui no Brasil. E métodos dele, que foi desenvolvido em 1970, ainda é usado hoje até em faculdades e tudo, como matéria de prova, pesquisa. Não, eu lembro que meu pai falava assim, que ele era uma pessoa assim incrível. E meu pai falou assim, se a gente tinha Mundial no Flamengo, podia agradecer a ele. Com certeza. Ele falou pro Carpegiani, é só não mexer no meu time, que meu time ganha qualquer coisa. Ah, isso foi sensacional. Pô, cara, e as histórias, por exemplo, a tia do Andrade morava na rua do lado da minha casa. E a mãe do Luizinho da Zarábia, que era um jogador da época, morava no Cordovil. A mãe do Luizinho foi chorando, Dona Nazaré, eu sei que o Coutinho é próximo, ele vem aqui, eu queria trazer meu filho. Aí sai que minha mãe foi falar pro Coutinho. O Coutinho falou, pô, Nazaré, isso aí é uma coisa de bastidor do clube, mas eu vou ver o cara jogar. Aí quando ele viu o Luizinho jogar, o cara é bom. E trouxe, o Luizinho foi jogador do Flamengo. Depois foi o Andrade. Aí o Coutinho foi ver o Andrade jogando na Venezuela, trouxe o Andrade pro Flamengo também. Então, a mãe sempre tem razão, né? Não, a mãe sempre tem razão. E, pô, a Dona Nazaré, assim, mano... Bom, quem conheceu tua mãe, cara, e sabe de história, não precisa falar muito. São pessoas iluminadas, né? Pessoas especiais, né? Que vêm um pouco assim à frente da gente, então consegue ter uma visão melhor de mundo. E tu saiu mais claro que assim, porque tua mãe, mano, Minha mãe é carregada na tinta. Tua mãe era na tinta, legal, pode crer. Minha mãe, a gente fala que era a tinta número 1. Eu lembro quando, como é que é? Tem um código de cor
que é 00000 pro preto, né? E assim, aquelas paretas de cores, né? Falei assim, pô, a dona Nazaré, mano, e assim, muito engraçado, porque Eu saí assim no meio do caminho por causa do meu pai. Meu pai é tipo árabe, né? Bem claro, eu né? imagino o que eles não passaram naquela época nos casaram, Porra, né? porra, o meu pai, uma vez, foi na casa de um parente dele, eu prendi e falei, mas teu filho é preto? É, minha mulher é preta. Churrascaria. Eu não entendi o que estava acontecendo. O cara não queria servir por causa que minha mãe estava. E pro meu pai era pior ainda. Ele teve que segurar uma onda, porque eu discriminava na cara mesmo. Eu no E ele não colégio era também. polícia ainda, não era? Não, meu pai já era polícia. Acho que na época ele era soldado da polícia. Graças a Deus ele tinha Ah, cabeça, meu pai, porque. pô, a história do meu pai tinha um time chamado Social. Então, é o que sobrava da sociedade que ia jogar com ele. Então, ele é muito conhecido por negócio de bola aqui no Vista Alegre. Então, E deixa eu te fazer uma pergunta. Tem alguma coisa a ver da proximidade de vocês com a família Coutinho, com a questão do teu pai com o futebol? pô, tem, porque na época antes do Coutinho morrer, meu pai ia seguir para fora também para treinar categorias de base lá, se não me engano, é na Arábia Saudita. Isso foi se estendendo, cara. Meu pai só largou depois que o Coutinho morreu e não quis mais saber de bola. Aí depois veio o Dirceu, aí ele arrumou os jogadores pro Dirceu. Aí quando o Dirceu chegou no Brasil, Dirceu. o Dirceu foi jogador da seleção brasileira, que virou treinador e procurador de jogadores. Aí ele falou, ô Rose, eu quero jantar contigo, eu quero montar um time e ver se te levo lá pro México. Meu pai, beleza. Pô, quando foi à tardinha, assim, às 7h30, 8h, não me lembro muito, ele tinha batido, que ele tinha um carro chamado SP2, que era a paixão dele. Sempre quando ele chegava no Rio, ele queria pegar logo o SP2 dele. Acho que ele bateu na traseira do ônibus e morreu. Aí meu pai falou, ó, não mexe mais com bola. Aí não quis mais saber de mexer com bola. Duas pessoas que eram importantes na vida dele, assim, e teu pai, por ser marido da sua mãe, né, que é uma pessoa extremamente espiritualizada, de repente entendeu isso como sinal, né? Eu acho que foi mais desgosto, que eu, tipo assim, eu fui atrás do meu pai, era pro meu pai ser muito bem sucedido. Ó, tem uma música chamada Marcelina, que na época os caras foram lá em casa, foram na casa dele, né, falar com a minha avó, para ele gravar, ele tinha 16 anos. Quando a minha avó viu os caras chamando que ele ia gravar, chamou a polícia, botou os caras para cá, meu filho não é bandido, nem maconheiro, não. Porque ser artista naquela época tinha tu levava isso com você, né, esse peso, né? Ser malandro, até para jogar bola também. Eram as outras épocas, né? E, cara, a gente tava falando do negócio. Isso é uma das coisas que eu mais me amarro no podcast. E eu sei que quando eu vou. Assim, tem muita coisa que a gente tá falando aqui que vocês não fazem ideia, mas, assim, porque o Thales é meu amigo, assim, simplesmente da vida toda, a gente tem muita história para contar, então muita coisa. Por isso que eu fico questionando ele para ele elaborar as situações para vocês poderem entender, né? E a gente tava, assim, a princípio falando assim do Fala Tu, cara, e tem muito mais coisa pra gente falar do Fala Tu. Uma das coisas que eu queria até te perguntar, pra gente voltar pra questão do Fala Tu, que pra mim é o centro aqui desse bate-papo de Sim, hoje, sim. até porque tem uma coisa que tá acontecendo que é o Fala Tu, qual é o nome que ele disse? Fala Tu Lab, é o laboratório do Fala Tu. Então, legal você tocar nesse assunto, porque foi ano passado, ano atrasado, nós recebemos o prêmio. Virou tombamento histórico, Fala Tu. Ganhamos as honras da cidade do Rio de Janeiro. Então, o Fala Tu agora é patrimônio da cidade do Rio de Janeiro. E eu acho que, por esse clamor todo, e o Fala Tu dar visibilidade a quem não tinha, surgiu a ideia do Guilherme fazer o laboratório do Fala Tu. O que é? É dar oportunidade, porque o cinema é uma coisa restrita. Sempre foi, estão tentando quebrar, porque sempre é uma parte da sociedade seleta que tem acesso a fazer filmes. Então, a Matizar, com essa entrada do Fala Tu, essa mudança de ideia, eles fizeram esse projeto, que é o seguinte, dar bolsa para quem é de escola pública e para quem é cotista, para eles poderem ter acesso a fazer dar entrada no projeto, né? Para fazer seu filme, para mostrar você mesmo contar a sua ótica. Por exemplo, São Gonçalo, eles têm maior dificuldade de cinema. Já tem um cara de São Gonçalo fazendo um filme justamente falando dessa dificuldade de ter cinema. Outra menina de escola pública também relata as situações de racismo que ela sofreu, de bullying na escola. E o Fala Tu Lab já tá na gringa também. Já tem alguns países que tá passando alguns filmes dessas pessoas. Falando em Fala Tu, né? Nós ganhamos em Harvard, né? Em 2008.
no Festival de Cinema de Harvard, seus prêmios nos Estados Unidos. Ele ainda ganhou uma Cine nas Américas também, na Faculdade de Austin. Então, o Fala Tu, ele, fora do Brasil, ele teve foi muito bem visto, assim, pelos festivais. Um assim, dos meus grandes... Eu adoro cinema, adoro filme, adoro, assim, eu realmente me perco nas histórias. Eu sempre fui um cara, que eu falo assim, né, minha questão, assim, né, com alcoolismo, etc. Então, assim, diz que o cara que é alcoólatra é mentiroso de natureza, né? Então, assim, eu tive muita vergonha quando eu era adolescente de dizer onde eu morava, porque eu tinha uma casa, minha família tinha uma casa em Barra São João, então todo mundo, para mim, Tijuca era o lugar mais caro que tinha no mundo, era Tijuca. Era assim, cara, morava na Tijuca, aí eu falava Irajá, ninguém conhecia Irajá, aquilo me dava uma coisa tão ruim por dentro. Eu tenho orgulho disso hoje em dia, mas na época eu não tinha. Então, isso também bate muito pela falta de conhecimento da maioria das pessoas. Porque o Irajá vem ser o primeiro bairro no Rio de Janeiro. Porque a Fazenda Irajá, ela ia até Campo Grande e até Cidade de Deus, quase até a Barra. Então, tudo era Irajá. E aqui tinha ilhas. Dom Pedro vinha na Praia da Penha. O Irajá quer dizer grande lugar de mel. Não, é O poço, onde brota o então, o mel. poço de mel. Então, acho que na região, acho que no Brasil e tudo era a que mais concentrava mel. E aqui, na igreja de Irajá, ela é, São Nossa Senhora da Apresentação, é a segunda igreja mais antiga do Rio de Janeiro. E aí, qual o símbolo do Irajá? São dois golfinhos pulando, né? Então, os jesuítas saíam da igreja de Irajá e andando pela Aníbal Porto até chegar ao Trevo da Margarida. Que o Trevo da Margarida continua sendo a parte alta, mas só que era mais alta ainda. Porque dali eles avistavam os golfinhos pulando. E o lugar que se matava mais baleia no Rio de Janeiro era em Enseada de Brás de Pina. E Brás de Pina, num lugar nobre, onde tinha os melhores pianistas, onde se tinha as aulas de etiqueta, eram os casarões. Então, quando eu escuto as pessoas falarem de subúrbio, eu falei, mano, você não conhece nada, nada, nada de história. Isso aqui tudo era praia. Tinha a ilha de Irajá, que era uma ilha bonita pra caramba. Só que foi aterrando tudo, virou esse caos urbano que a gente tem hoje em dia. Que não era para ser assim. Mas o que eu estava querendo falar, que eu ia chegar num ponto, mas o que tu estava falando estava tão interessante, então eu deixei tu continuar. Eu sempre tive vontade de fazer cinema. E uma das coisas que eu vejo, que você falou assim, pô, que nem todo mundo tem oportunidade de fazer cinema, eu concordo, mas eu tenho um ponto que eu discordo, que é, hoje em dia tá fácil fazer. O que tá difícil é as pessoas aprenderem as técnicas, usar os programas e etc. Porque ainda tem coisa cara. Mas hoje em dia você consegue com o iPhone, cara, fazer uma coisa interessante. Então, hoje você ainda consegue Tem a fazer alguma questão, coisa. né? Antigamente você não conseguia fazer nada. Tem a questão assim, da formatação. Para você fazer alguma coisa que o Netflix vai prestar atenção para olhar, ele tem que estar no formato X, que é uma câmera que custa 20 mil, né? Mas eu falo assim, eu tenho muita vontade, que eu estava falando assim, que eu tinha vergonha de ser uma pessoa de família pobre, etc. Que também não era assim, pobre comparado com as pessoas que eu me comparava, né? Não, se eu olhasse para trás, eu tinha gente muito mais pobre do que eu no bairro que eu morava. Mas eu sempre quis contar história, eu sou um cara que adora ver romance, sabe, história de superação, então eu sempre quis ser o cara de contar história. E quando eu vi você recebendo aqueles prêmios lá em Miami, eu sonhei bastante nisso, né? Só que não existe escola de cinema, hoje em dia tem. Então, se eu falar pra você que eu não tenho sonhado em ir pra Estácio e fazer cinema na Estácio, eu tô mentindo, porque eu tenho, nos últimos 2 anos, eu me educo, cara, pra poder fazer isso aqui, que a gente Não, acabou isso aqui montando. já é um grande passo, já é Esse uma maneira de podcast, eu fazer falo assim, cinema. cara, eu já tô com isso na mão, por que eu não vou ser o cara, tipo assim, mais aprofundado, assim, mais educado no próprio assunto? Então, eu vou te falar, não se surpreendam, gente, se algum dia vocês verem algum filme meu, algum documentário, porque eu adoro coisas do Realmente, subúrbio. Hoje em dia eu tenho orgulho de ser do subúrbio, orgulho mesmo, orgulho mesmo. E a gente também tem que agradecer isso aí à Lei Seca. A Lei Seca botou a gente num outro patamar. Porque as pessoas iam pra Zona Sul, né, e voltavam. Só que agora, porque o negócio de Lei Seca, as pessoas têm medo de ir pra Zona Sul e voltar depois de ter bebido. Aí tem Então que criou ficar nas suas a regiões cultura mesmo. ficou mais acalorada aqui no bairro. Pode ver que a gente mora do lado do polo gastronômico. Não, em matéria de bairro, assim, de família, vizinhança. Porque tu não se... Eu amo praia, não vivo sem praia. Pô, mas tu ter a vizinhança que você se sente confortável, mano, isso aí não tem preço. E não dá pra gente morar num lugar que a gente não sente seguro. E assim, como
é que tu vai morar na estrutura que tu tem aqui na Zona Sul? E, pô, impossível, só tem que ser muito rico, mano. Uma que já que arrumar a casa lá é complicado. Não, exatamente, cara. Então, assim, já nem sei, porque a gente... Esse programa não é ao vivo, né, gente? Então a gente tá gravando e a gente vai editar depois para poder Mas botar hoje para é vocês. domingo, estamos desde 6 da manhã. Não, o que Do ninguém no- sabe... de uma manhã Ó, chuvosa. o que ninguém sabe é que, assim, nós chegamos aqui antes das 6 da manhã e eu ia fazer toda uma estrutura, porque, aqui, mais uma vez, eu falo para vocês assim, ninguém opera para mim aqui, né? Eu tenho até o Vini Fox, né, que às vezes faz isso, mas, assim, eu criei essa estrutura para poder fazer isso aqui tudo sozinho. Essa sempre foi a minha ideia. Por quê? Porque eu sou amigo desse cara aí que tá na minha frente, eu aprendi assim que, cara, são poucas as pessoas que são profissionais que você pode contar. Então eu fiz tudo para poder operar sozinho. Então eu tenho uma série de gadgets, né? Que uma delas é o tal do Stream Deck, que eu consigo operar as minhas coisas aqui sozinho. Então tudo aqui, ó, eu tô controlando o OBS daqui, aqui eu tô controlando meu ATEM Mini, aqui no outro telefone eu tenho a minha pauta, então eu faço tudo para ficar sozinho. Por quê? Até porque o meu papo com ele fica mais à vontade se eu tô sozinho. Entendeu? Tô aqui com meu irmão, tô sozinho. Tem outra pessoa escutando, tu já não fala as coisas que você queria falar. Fica mais milindrado. Tem que se sentir à vontade, né? Exatamente. Pra fluir. E, Thales, eu vou te fazer uma outra pergunta. Eu não acho que a gente falou tudo que a gente tinha que falar do Fala Tu. Mas nunca é tudo Eu falo para esse episódio. Sim, sim. A gente não falou tudo do Fala Tu. E o que eu queria te perguntar, cara, do Fala Tu? Porque tá aqui, ó. Você trabalhou na pesquisa, você trabalhou na produção musical e etc. E eu entendo também que tem uma coisa assim, que é aquela história assim, você plantar a semente lá atrás e as coisas vieram vindo, né? Então, Sim. assim, e eu entendo que tem uma trilha sonora do Fala Tu que os Racionais também foram... Vocês gravam... Me conta essa história, cara. Então, no começo do filme tem um esboço de um desenho do Macarrão, que o Macarrão é um dos personagens do documentário, que seria a capa de disco dele. E o Fala Tu, na verdade, é uma homenagem aos Racionais MCs. Porque existem gente maravilhosa, até tão, de repente, mais talentosa que o Racionais. Mas o Racionais é o ponto da gente em tudo. Da onde tem o espelho da gente começar a escutar, depois ter a proximidade. E calhou do Racionais, né? O grupo e o Brau se identificaram com o filme. O Brau foi até no lançamento do Racionais. E tem uma coisa muito engraçada, que o Macarrão, apesar de ter uma vida muito difícil, ele tem um senso de humor assim que é demais. E o Brau ainda chegou pro Macarrão e falou assim, pô, Macarrão, porra, tu é o cara mais bandido que eu vi no rap, é o Macarrão. Pô, você tá falando isso, então deve ser um elogio. Pô, inclusive eu não venho em boate de boy. O Macarrão, porra, Brau, realmente eu fico lisonjeado com você. Só que eu tô saindo fora. Ué, tá saindo fora então? O Brau vem na boate de boy e o Macarrão não fica na boate de boy. Então ele tá assim, fazendo uma brincadeira. E aí a Coisa Nostra, que é o selo do Racionais, e lá o William, se prontificou a produzir o CD do Racionais, a trilha sonora. Tu falou... E aí o DJ A também é um dos contribuintes. Aí tem música de todos os personagens. O Macarrão, da Combatente, do Togum. Tem uma coisa que você falou assim, que o Bill... Né, que eu não tinha noção, que falou, então tem uns colchonetes onde os caras podem dormir, etc. Mas eu vou te falar, a impressão que eu tenho do Mano Brown, eu conheço pessoas que conhecem ele, que assim, que ele é uma pessoa assim, tão humilde, que eu não acho que ele ia ter problema de dormir no colchonete, não, mano. De tão humilde que ele então, é. eu também acharia, mas aí, tipo assim, a gente já não tinha noção como é que você tem que tratar um artista, como você tem que deixar ele bem para ele poder... Não, eu concordo contigo, mas Tá o que eu tô dizendo é que assim, sim. é que a proposta do que vocês estavam fazendo é tão maneira que assim, que eu acho que isso ia passar batido para ele. Então, acho que sim, porque até, pô, tem o rolê do Brau na Cidade de Deus, Racionais, indo na casa do Bill, visitando lá, falando com a dona Cristina, que é a mãe do MV Bill. Então tem essa... A pessoa até fala, pô, mas o Bill não tem música Racionais. Realmente, eles não têm música, mas tem uma vivência. Pô, mas tem parceria, como é que não tem música? Então, até o Bill já falou assim, nós não temos parceria musical, mas temos parceria de vivência, isso aí. que é mais importante que qualquer outra coisa. É isso aí, assim, quem sabe? Não tem ainda. A gente chama dia da manhã, entendeu? né? E aí eu vou te falar, assim, muito engraçado, eu tenho assim, apesar de não conhecer as pessoas,
Porque eu acabo, quando eu me interesso pelas pessoas, eu começo a estudar sobre elas, eu acabo descobrindo coisas, né, que me impressionam, né? E uma das coisas, assim, o Brau é um cara que sorri muito pouco. E tu quase não vê ele sorrir. E teve uma vez, mano, que é muito engraçado, assim, parece que são duas pessoas diferentes. Teve um dia que eu vi uma parada no Pânico, que é aquele cara o impostor, não sei o quê, aí o cara faz o seguinte, eles querem entrevistar os caras do Racionais, aí ele vai, Do compra uma aeroporto, né? Aquele passagem é e muito vai engraçado. junto. Ele Eu sou da compra... tua quebrada com ela. Isso aí, ele vai na... Compra passagem pra ir junto com os caras, aí ele consegue comprar passagem, ele vai com eles no avião, aí tem essa cena que ele fala assim, não, mas a gente se conhece da onde? Ele fala assim, lá da quebrada. Qual quebrada? Ele fala assim, Higienópolis. Higienópolis. Aí o Brown, meu, começa a rir. Aí eu falei, cara, mano, assim, parecia outra pessoa. Não, É, a não pessoa tá parecia o na cara que eu descontração, tenho. né? Não parecia o cara que eu tinha referência. Então, você falando em Mano Brown, ele tem o podcast dele, o Mano a Mano, né? Só que antes de existir o Mano a Mano, existiu o Mano a Mano, um programa de televisão, que foi o nosso. Que a ideia original foi feita pelo Macarrão, é um sitcom. É o primeiro sitcom com a família negra brasileira na televisão. Produzido pela Debbie Allen, pelo o Scott Wood e David Morales, que foram os dois americanos que eu tive a oportunidade de trabalhar com eles, que foi, pô, incrível. Muito profissionais. E ele trouxe a Debbie Allen. Debbie Allen foi a mulher que fez uma amistade junto com o Spielberg. Tinha um Bentley que fez o Boys in the Hood com Ice Cube. Então os caras trouxeram o que era melhor de referência para fazer o sitcom no Brasil. E tu fala muito desse gringo, né, cara? Scott Wood e David assim, Morales. E você foram muito importantes aprendeu pra gente. caramba com isso, assim, que é a questão assim, que as pessoas falam, não, que o americano... Meu irmão, os caras só... Te dar um exemplo. Como é que assim, a diferença entre Estados Unidos e o resto do mundo? Quando o Concorde foi lançado, os Estados Unidos já tinha um avião que tinha sido colocado em museu que já voava Mach 3 vezes a velocidade do som. Então, assim, cara, reclama o que vocês quiserem reclamar do americano, mas assim, vou falar uma parada, se hoje em dia a gente tem todas Tudo essas tem coisas, seus prós e seus contras, né? tudo então... que a gente tem aqui hoje, cara, é porque esses gringos aí pensam pra caramba e fazem um montão de coisa. Então, assim, morei nos Estados Unidos, amo aquele país, amo meu país também. Fiz incríveis amigos, conheci pessoas incríveis. Vi meu amigo receber prêmio lá nos Estados Unidos. Então, é uma coisa que tudo isso aí que eu vivenciei, eu vivenciei porque eu tava lá. Então, pessoal, um comentário. Fala aí, Thales. Então, tipo assim, eu sou muito grato a Miami, pô. Foi em Miami que foi o ponto de partida pra gente ser conhecido fora, né? Então, sou muito grato mesmo pelo Festival de Cinema, pelas pessoas que eu conheci, pela oportunidade. Só dei um mole, né? A Perissé, que era a repórter da TV Record Internacional, ela marcou um encontro meu com 50 Cent, era no Central Park, mais outro cineasta. E foi até esqueci o nome do cara, eu vou lembrar, um cara que assina o sitcom, que viu Fala Tu e indicou. Aí eles me davam uma passagem, né? Pra mim ir pra esse Miami, encontro. Nova York? Era Miami, Nova York. Só que aí eu tava produzindo o Mano a Mano e eu tinha que levar figurino. Então eu fui lá no bairro cubano, foi até eu e uma atriz da Globo que deu carona. Até agradecer a ele. Aí eu trouxe uma mala. E, cara, o fogo da experiência é fogo, e vim embora. Aí ela falou, Thales, onde é que você tá? Que a gente vai te mandar a passagem aí. Eu tô no Brasil. Quando ela falou território nacional, era território nacional nos Estados Unidos. Pensei que era território nacional no Brasil. Então perdi o encontro com o 50 Cent, cara. E deixa eu ver aqui. Vamos lá. Cara, a gente vai falando assim, a pauta é maneiro, porque a pauta a gente vai embora, né? Então deixa eu te fazer uma pergunta aqui pra gente seguir depois, né? Seguir adiante do Fala Tu. Uma das coisas que eu gostei no Fala Tu foi a questão do... O que mais... Assim, a história do Macarrão é maneira pra caramba. Mas a história da menina, cara, a história da menina foi o que mais me tocou. Porque, assim, porque o Macarrão é um homem, e o Macarrão se vira, dá os camaradas dele pra trás. Mas, assim, mostra a preocupação que ele tinha com a mulher, via que ele é um cara que gostava da mulher dele, que era um cara família, entendeu? A questão dele no jogo do bicho. Tudo isso foi maneiro pra caramba. Mas a questão, assim, da oportunidade, né, que o envolvimento da situação toda deu pra menina, foi o que eu fiquei mais impressionado foi com a menina. Porque pra mulher é sempre mais difícil. E ainda mais no rap, porque sempre tem aquela coisa machista, né? Mais antigamente, né? Pô, a Remando Bill no começo ela cantava igual um homem.
calça, boné, o Bill botava ela de moletom. Ela falou, e Alex, eu não tô me sentindo mesmo assim, não, eu quero botar um vestido. A Camila já começou a se impor e botar a feminilidade, né? Que sempre para a mulher foi mais difícil, né? E nós tivemos uma representante feminina muito grande, que infelizmente não está mais com a gente, que é a Dinadi, né? Dinadi era uma rapper de São Paulo que ela estava à frente do tempo, era uma guerreira. E assim, voltando ao assunto do que eu tava falando, e aí tem também a questão do Togum, né, cara? Que assim, aí tu vê assim que o Togum parece que ele nasceu pra parada. Ele nasceu, ele acabou seguindo o ramo, a rota do cinema. Mas tu vê que o Togum era o cara que. Meu irmão, eu olho pro Togum, sabe quem que eu penso? Pô, Notorious B.I.G. Então, a coisa do Togum, então, o Togum, a gente se conheceu no coral ela da UERJ, né? E é ali que a gente, ele que veio com a ideia da gente fazer um programa de rádio, Rajada Nacional, parte dali. E realmente o Togum, ele foi aproveitado no Fala Tu, ele teve um convite para fazer um teste de ator, e o Togum virou ator. Fez grandes filmes aí, fez seriado da Globo. Togum, um cara assim Como de é que é? vanguarda. Aquele do jogo do bicho, Filhos da. Eu não lembro o nome Também agora. Filhos de alguma coisa, uma série, que ele é filho de um bicheiro, segurança de um Não. bicheiro. O bicheiro tem dois filhos, tem um preto e um branco. Isso. Isso aí. Mas não, a história é do caramba. E eu, assim, o Tropa de Elite, Ó, ele e fez um filme de guerra. então, justamente, ó, e essa coisa, quem na verdade dá o primeiro pontapé é o pai dele no leito do hospital, já tava para partir. Quando o pai dele viu a câmera assim, a situação tá difícil. Então, por que tu não entra pro cinema, já que estão te filmando aí? Parecia que o pai dele já tava adivinhando, e realmente, após o Fala Tu, o Togum teve o convite. Não, isso, eu vou te falar, eu fiquei muito impressionado. Assim, o Fala Tu mexeu comigo pra caramba. Porque eu, quando fui lá quando eu tive com você lá em Miami, eu não tinha visto Fala Tu. Eu não tive oportunidade também de ver, né? E agora, inclusive, tá na Amazon Prime e na Globoplay. Você Eu não pode lá, tive, botar lá e assistir o Fala Tu. eu não tive a oportunidade de ver. Mas em algum momento, né, depois que eu vim pro Brasil e etc., apareceu nas minhas coisas um cartão postal, né? De propaganda do Fala Tu, que eu tenho ele guardado com o maior carinho. Apareceu um cartão postal, né? Do Fala Tu, um cartão, uma mídia de cartolina. E eu não sei como é que você veio parar nas minhas coisas. Assim, eu sei que não foi você que me deu. Aí eu, sabe, quando eu encontrei aquilo ali, eu falei, pô, mano, isso aqui algum dia vai fazer parte da minha vida de alguma coisa. Alguma coisa eu vou tirar disso, porque aquilo ali me fez ter vontade de fazer cinema. E depois disso tudo, eu tive uma coisa assim muito engraçada que foi você me fez pensar que era possível eu também fazer cinema, fazer documentário, que eu sempre quis contar a história de Então, é a pessoas. coisa das oportunidades, é você se dar a oportunidade de botar, ter o primeiro pontapé, né? Não, vou fazer isso aqui. Às vezes a gente cria um monstro e o monstro não é tão grande assim, e às vezes ele nem existe. Já é criado por certas coisas que a gente vem da infância também, acesso bloqueado em algumas situações. Que tirando a questão de ter uma câmera extremamente cara, é assim, eu posso, ainda tem isso, né? Eu posso não conseguir fazer um filme que chegue no Netflix, mas eu garanto a você que eu coloco no YouTube. E no YouTube que não transmite em 4K, né? Ele transmite em HD. Mano, qualquer câmerazinha que você tiver no teu telefone, tu faz. Tem filme de pessoas que fazem filmes com iPhone. Então, assim, Sim. então Ó, cara, hoje. eu escutei uma coisa que eu levo para mim. Não é difícil fazer cinema. O difícil no cinema é fazer bem feito. Então, no cinema você tem que. É uma equipe. Desde a tua cozinheira, se for a melhor, você tem que contratar ela. Porque a tua comida vai sair boa na hora certa. O piloto é um bom piloto que sabe como pilotar o carro que ele está levando os equipamentos. Então, é uma coisa de equipe. É do diretor até a cozinheira. A gente deu um intervalo aqui para poder. Parece, assim, na verdade, o programa, por enquanto, a gente deve ter 1 hora, mas nós estamos aqui desde cedo, porque aquela história a gente faz tudo sozinho. Mas vai ficar melhor, porque a gente está cada vez evoluindo mais. Se vocês verem como é que foi os primeiros episódios, vocês vão entender. Thales, deixa eu te falar, cara. Eu tenho aqui, eu projetei mais ou menos 1 hora, a gente bate papo 1 hora. E a pergunta, eu tenho 2 perguntas para fazer. Eu vou escolher uma porque eu vou fazer o seguinte.
Eu vou te pedir pra você comentar da pergunta 1, mas a gente vai falar da 2. A pergunta 1 é sobre a tua música do Pela Branca. Então eu vou pedir pra você deixar uma palhinha aqui pra deixar a galera na vontade de escutar, que quer saber do Ah, sim, assunto, sim. e aí nós vamos falando do Projeto Aroma. Então, assim, me dá uma palhinha, me conta mais ou menos, sem me contar muita coisa, sobre o Seduzido pela Branca, e depois me conta do Projeto Aroma com a Jota. O Seduzido pela Branca é quando a pessoa entra no inferno branco. O inferno branco é complicado de sair. E algumas pessoas... Tem gente que não consegue sair, tem gente que quando sai com feridas marcantes, e outros conseguem sair e cicatrizar todas essas feridas marcantes. Esse é o meu caso. Mais ou menos assim: seduzido pela branca, em segundos ficou pancado de ria sampa. Primeiro teco, uma grande ilusão, se sente forte e poderoso chefão. Mas de repente, a cena toda muda, você assusta com o moleque no cleque na agulha. Deus do céu, o que me aconteceu? Me olho no espelho e vejo o que não sou eu. Com saco cheio, estou bem tranquilo. Perigo começa quando vai diminuindo. Quando se acaba, a mente fica desesperada, aí começa a operação para repor a carga. Sem dinheiro, bate a depressão. Eu tenho que arrumar logo uma solução. Nessa hora, a Patricinha vira puta, playboy ladrão. A festa começa num AP no Leblon. Quando o posse se acaba, vai pro Morro do Pavão. Cocaína, não tem preconceito não. Mata rico, mata pobre, mata branco, mata preto. Viciado, só mais um doente. Quem dá consulta é a PM. É só porrada, só esculacho, só quem sabe é quem sente. Cocaína, destrói que nem granada. Mente pancada, quem gosta é uma penada. Espírito obsessor te causou terror. Nessa hora, otário, vira matador. E por aí vai. Pesada a parada, filho. Pesada. Então, assim, É. se vocês gostaram da letra, né? Se vocês entenderam, se toca vocês de alguma maneira, vai ter o retorno do nosso amigo Thales aqui, que nós vamos seguir, porque, cara, é tanta coisa. A gente faz assim, a gente fez uma introdução, e até a gente brincou antes de começar o bate-papo, que eu falei, pô, e aí, como é que a gente coloca tudo no papel? Eu vou fazer um programa de 1 hora falando das coisas que ele fez, e um outro programa depois falando desse programa que passou de 1 hora. Então, o que a gente vai fazer, eu acredito que, sei lá, 3 sessões, né? Então, essa aqui é a primeira dose de Mano Thales. Então, Mano Thales, me fala aqui do teu Projeto Aroma pra gente fechar esse programa de hoje. Então, tenho minhas músicas peculiares minhas, e tem meu projeto junto com a Jota, que é um dos caras mais talentosos da música aí brasileira. A Jota, oriundo da favela do Para Pedro, aqui do lado, aqui em Colégio. E ele já vem do grupo dele, o Química 2, que pô, tem alguns sucessos, até música e novela. E como nós temos a formação musical parecida, né, de cria de baile, né, que a maioria dos rappers hoje em dia não são cria de baile. A gente vem de cria de baile charme. E a Jota também mistura muito, na hora de produzir, muita coisa do funk carioca, né? Então, a mescla do Aroma é um pouco de Jodeci, que é um grupo de R&B que a gente curte muito, com os toques do funk brasileiro e alguma coisa misturada com trap, né? É o mix da black music. A gente vai fazer depois. A ideia da gente é colocar um Ela, samplezinho, né? então, tem uma que a gente fez, que é norte a sul, que é assim: ela sabe me excitar dentro do importado, teu corpo nu, vou de norte a sul. Ei, R&B mais sexuado, mais bandido. Então tem umas coisas legais, Aroma. Olha o Essa aí rebolar. tem clipe, não tem? Tem. Essa é a... Não, esse clipe que a gente fez foi um clipe só pra testar. Foi até feito no celular. Mas o que a gente tem clipe é de Rolê na Night. Gravamos até aqui no Vista Alegre. De Rolê na Night, procurando um lance. Não quero romance. De rolê na night, na night, na night. E aí tem a Deja Vu, que gravou um clipe maravilhoso, muito bacana. É do Vem, drone, que tem o drone, né? vem, me dá teu calor. Hoje eu te pego, não tem caô. Na madrugada, sou teu amor.
Você já sabe como eu sou. Então, essa é uma das... Rebolado tem um samba também. Olha o rebolado dessa Essa que eu nega, mais me isso amarro. te curtinho, faz geral delirar. Afronega brasileira, E a tira preta do onda quando clipe. passa em qualquer lugar. Ai, É a, aquela preta é a do Pamela, clipe. não, a Priscila. Salve pra Ai, Priscila aí, filho. parceira. Tá sempre nos Parceira projetos aí. linda. Então, de clipe a gente tem Déjà Vu e na Night agora tem que fazer Rebolado nessa nega, tem Norte a Sul e tem a Sentada do Milhão. Sentada de milhão, você sempre me dá, rouba meu coração e não quer mais parar. Sentada de milhão, quer me dar. Vai por aí, aquelas coisas cotidianas da noite e Porra. da cultura do Rio de Janeiro, dos cria. Então, galera, a gente vai falar dessa vez olhando para ali. Obrigado por assistir aqui o Sincera Podcast. Lembrando que a gente está começando a engatinhar, então assim, é muito importante que vocês cliquem no like. Se você gostou, é óbvio. Se você não gostou, clica no dislike. Comenta, compartilha, dá opinião, faz um comentário que é muito importante, ajuda a impulsionar. A gente está começando agora. É muito importante, que a minha ideia aqui é passar a visão, né? Passar a visão das pessoas que eu tenho admiração, né? E sem cera, sem capa, sem filtro. Então aqui, a gente tá falando sobre isso aqui. Eu tenho muito medo por causa da censura, mas a ideia é falar o que as pessoas querem falar. A gente não vai falar de política aqui, mas a gente vai falar de vida real. Que vida real é política, né? Então a gente vai falar de vida real, mas da vida real da gente, não é a vida real de Brasília, a vida que a gente vive aqui, né? No subúrbio, de repente até na Zona Sul, porque a gente navega nos dois lugares, né? Navega na cidade toda. Na cidade toda, mas a gente vai. Eu quero trazer as pessoas daqui que me representam, que as pessoas de onde eu saí, né? Que seja um vendedor de pastel, meu amigo aqui que, pô, já fez diversas coisas. Então, a minha intenção é justamente isso. A gente tinha até uma ideia de fazer uma coisa chamada suburbice, que era ir nos locais de subúrbio Maneiro. maneiro, tipo assim, vendedor de Madureira e tal. Porque tem um brother daqui do Vista Alegre, que ele tem uma banda de rock, ele tem o Suburbagem. Suburbagem. E assim, vou aproveitar aqui que o meu amigo Mano Tales está aqui e vou fazer um convite pro Chocolate. Chocolate, eu sei que uma vez eu marquei de Pô, gravar contigo Tom e furei com Cappuccino. você. Dom Caputino, o cara do baile do Viaduto de Madureira. Pô, irmão, Segmento, um homem do segmento. pô, vem pra cá, que esse cara, um cara tá cantando rock and roll, o cara tá fazendo várias Não, Dom paradas contigo, Cappuccino é um mesmo cara que estilo. eu respeito muito, porque Mesmo ele é estilo. oriundo de um grupo que era um dos melhores grupos de dança, que era o The Black Brothers, responsável de levar a Black Music para a Zona Sul, fazer a fusão na Fundição Progresso. Ali que a gente dá um passo muito grande de já começar a trazer outro público para nossa casa. E parecia que eu já sabia, cara, que a gente, pô, nós trocamos várias ideias no posto Marizia, meu irmão. Essa galera saía dos pontes e tal, todo mundo se encontrava no Marizia e tal. E a gente trocou várias ideias sobre isso, assim, que um dia eu ia fazer, a gente ia fazer alguma coisa, assim, que eu tinha admiração por ele, sempre tive. Que a gente algum dia ia fazer uma parada junto. Então, assim, irmãozão, pô, mais uma vez, eu vou até fazer um corte com isso aqui, fazer um short pra te mandar. Parceiro, pô, vem no meu podcast, vem bater um papo comigo, tu tem história pra contar, e o que eu quero passar pras pessoas, justamente é a questão da visão, irmão. Falando em chocolate, o Chocolate também é um dos personagens de um filme que eu estava fazendo. Se chama Barbeiro Soul. É a história de um barbeiro que cortava nosso cabelo para ir pro baile black. Que Deus o tenha, seu Ulisses. Tem 6 horas filmado dele. E o Chocolate é um dos pontos principais, que o Chocolate também era freguês do seu Ulisses. Pô, tá faltando alguém pra editar, mano? Então, o problema é o seguinte, a gente foi uma câmera J alguma coisa. Era uma câmera até boa, mas não top. Como a gente fez que você está falando no celular, nós fizemos com o recurso que a gente tinha. Não tem o áudio separado, mas tem 6 horas lá, acho que dá para editar e jogar. Na verdade, eu ganhei a Matizar, se propôs a patrocinar, e nós ganhamos até o recurso para filmar, só que você só pode fazer 3 filmes por ano na produtora. E eles optaram de fazer um filme de arte naquele ano. Então, por isso que eu não finalizei o filme.
Mas tem vontade de finalizar, pelo menos, para botar no Pô, YouTube. eu tenho. Então, eu E a falo, ó, galera o que, tem o uma que que eu te ideia. falo? Eu não sou um editor exímio, né? Mas eu tô aprendendo pra caramba. Eu tô começando a aprender colorização, né? Então, uma coisa que você tinha que ter aqui era um suporte para botar a fita mini DV. Tá tudo em mini DV. Aquela fita pequenininha. Não, mas não precisa. Isso tem pessoas que aí que fazem isso profissionalmente. Tu leva a fita pro cara, o cara bota pra você rapidinho em MP4, como se fala? E no MKV, ele coloca AVI, o cara coloca no formato que você quiser, mano. E eu trabalho com o DaVinci Resolve, né, da Blackmagic. E eu tenho a versão full, né, cara? Eu tenho a versão full, eu tenho o Speed Adder, que é um teclado próprio para edição e etc. Então, assim, pô, cara, vamos tentar, porque eu vou te falar, Ok, tamo aí. eu vou estudar cinema. Eu tô muito, muito empolgado com isso, cara. Pô, eu te dou uma força. Acho que já Eu deu vou estudar certo. cinema. Então, galera, vamos lá. A gente vai olhar para ali. Ó, obrigado por assistir. Aqui é o Sincera Podcast. Esse aqui, se eu não me engano, vai ser o episódio 0006. O meu querido amigo Thales. A gente fizemos várias tentativas e tal, mas é aquela história. Todo mundo é muito ocupado. O Thales está sempre em Brasília, Rio de Janeiro, vai e volta, vai e volta. O meu amigo aqui, dos empreendimentos imobiliários, o cara está sempre vendo a próxima oportunidade. Então, isso dificulta um pouco o É, nosso bate-papo. Mas hoje a gente conseguiu, tiramos aqui várias tiradas, né? Eu vou fazer edição disso aí, vou subir o vídeo assim que eu puder, certo? Vou tirar uma foto do meu amigo aqui para botar uma foto bem maneira na capa. E, gente, ó, é isso agradeço. tudo. Sincera Podcast, muito obrigado. Ó, encerrou, hein? Tamo junto. Paz. Valeu. Ficou bom?